Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: Então Eliseu disse: Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida de melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que você verá isso com os seus próprios olhos, não comerá disso. 4 leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: Porém, para que vamos aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos para o arraial dos sírios e nos entregamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. E quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se houvesse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que dissesse uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entrando na tenda, e dali também levaram os que havia e se esconderam. Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. E se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por ocupados. Vamos agora mesmo anunciar isto ao palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: Fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso, saíram do arraial e se esconderam do campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: Vamos enviar algum homem com 5 cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com os cavalos e o rei enviou aos homens atrás do exército sírio, dizendo: Vão ver o que está acontecendo. Então foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei.
Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. E aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo esta palavra? Ao que o profeta lhe respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Hoje, eu quero, nesse texto, nesse capítulo que nós lemos, trazer um tema assim: boas novas para um mundo ruim. E hoje estamos vivendo um mundo difícil, né? Onde a crise reina, trabalha ali, outra crise trabalha ali, e as pessoas vivem com dificuldades. Se nós formos agora avaliar aqui, quem não passa dificuldade aqui, seria difícil alguém não levantar a mão, né? Todos nós passamos dificuldade. Agora, a pergunta que talvez vocês tenham, mas por que esse povo que se dizia, ou se disse, ou se diz ser o povo de Deus, está passando necessidade? É claro, a resposta você vai ver no contexto, né, anterior. Você vai ver que esse povo é um povo rebelde, um povo que estava adorando outros deuses, outros ídolos, e Deus não se agrada disso. E ele permitiu que aquele povo passasse a fome. Mas o interessante é que, se nós formos analisar o contexto do capítulo 6, principalmente, você vai ver que antes disso tudo acontecer, os sírios criaram uma situação para poder criar uma emboscada para que o povo de Israel fosse pego. E aí, lá na sua cama, Eliseu recebeu a revelação de Deus sobre essa emboscada e pediu ao rei, na época Jorão, para que ele não fosse para aquele determinado caminho. E Jorão prontamente obedeceu a Eliseu e não foi. Aí o rei sírio ficou muito aborrecido e até soltou dizer que talvez haveria um X9 ali no meio do seu exército. E alguém avisou ele: disse, não, rei, não tem X9 não, porque tem um camarada lá chamado Eliseu, que tudo que você fala aqui, ali no seu quarto, o Deus dele fala com ele lá. E aí eles tramaram até mesmo ir ali atrás de Eliseu. E aqui nós vemos aqui no finalzinho do capítulo, quase no finalzinho do capítulo 6, aqui depois do versículo 16 em diante, fala aqui que eles plantaram ali o seu exército e não conseguiram pegar Eliseu, né? E depois disso, é declarada em Samaria uma fome daquela que não tinham mais o que fazer. Se for verificar aqui, irmãos, a fome é tão grande que o preço das jumentas, o preço dos cereais, eles dobraram ou triplicaram, até quadruplicaram. Para ter uma ideia. Você vê isso acontecer sempre aqui no nosso país, não é? Quando as coisas não estão ruins, não estão boas, o que acontece? Né? O que acontece? As coisas aumentam. Não é isso mesmo o que acontece? Sempre vai ter aumento, o povo vai pagar por isso. Mas o interessante é que
que esse rei agora, ele começa a querer agora tramar, dizer que às vezes o Eliseu estava agora na dele lá, em vez de tentar apoiando o seu povo, ele estava lá apoiando. Então, o que ele começou a tramar algo contra o próprio Eliseu, o seu próprio rei. Aqui nos ensina uma lição muito grande, que o povo, enfim, em si, esquece muito do que Deus fez por ele. Se esse rei lembrasse um pouquinho da história que nós contamos aqui, os irmãos vão ver que ele tinha livrado o rei antes de uma emboscada contra os sírios. E agora o próprio rei, que recebeu a revelação de Eliseu, para não cair naquela emboscada, estava tramando a sua própria morte. Que nós podemos observar aqui. Olha o que diz aqui o versículo 31, do capítulo 6. Então o rei disse, que Deus castigue, se até o final do dia, o Eliseu, filho de Safate, ainda não estiver com a cabeça sobre os ombros. Isto é, eu vou matar ele. Então, existe sempre esse esquecimento. Uma coisa que eu queria falar para os irmãos, que a gente tem que parar de ser ingrato por tudo que Deus tem feito por nós. E o rei agora estava mostrando a sua própria ingratidão. E aí, depois disso tudo, Eliseu vai até o rei. Agora que vamos entrar no nosso texto. E diz para ele, olha, mais ou menos esta hora que eu estou conversando com você aqui, mais ou menos esta hora, vocês não vão comprar, ou vocês vão comprar os trigos por um preço muito acessível, que vocês vão poder comprar. Porque no momento agora não tem como comprar, porque o preço está muito alto. Mas esta hora, mais ou menos, vai acontecer isso. Queridos irmãos, o que Deus faz por nós, para nos abençoar, é extraordinário. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o rei adorando outro, levando o povo a adorar outros deuses, mesmo levando o povo à desobediência, Deus estava sempre ali prontamente para atender esse povo, que é o seu povo. E o que a história, na verdade, é magnífica, porque fala que existia 4 leprosos que, segundo a lei, eles não poderiam entrar dentro do arraial de Israel. Não podia entrar ali, porque eles estavam leprosos. E ficavam lá fora. Aí pensaram eles, né? Opa, vamos fazer o seguinte, a gente vai morrer mesmo, né? Vamos lá no acampamento sírio. Porque se for para morrer, vamos morrer por eles. Né? De repente a lepra que nós estamos aqui vai espantar eles, e a gente vai poder ir lá no acampamento deles e comer alimento ou se alimentar lá. Só que quando eles chegam lá no acampamento sírio, diz a Bíblia aqui, nós lemos, que estava vazio, não tinha ninguém. Aí o que eles fizeram? Opa, vamos aproveitar a oportunidade, né? Vamos comer, vamos nos fartar. E o detalhe, vamos até pegar aqui os ouro, vamos pegar as pratas, enfim, vamos aproveitar a oportunidade. E aí fizeram isso, pegaram, saquearam ali o acampamento sírio, só que sempre nesse percurso de situação, eles tomaram um semancol. Opa, peraí. A gente está aqui fazendo isso não é bom. Nós lemos aqui que eles falam assim, olha, não é bom que a gente faça isso, né? Senão a gente vai ser culpado, porque lá em Samaria, o povo está morrendo de fome, o povo está lá faminto, não tem o que comer, e nós estamos aqui, né, comendo, nos regozijando por tudo isso, enquanto o povo está lá morrendo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá avisar ao rei, avisar o pessoal lá, que os sírios não estão mais aqui. Não sei porquê, ele não sabia porquê, o que tinha acontecido com os sírios, com seus inimigos. Mas eles foram lá e avisaram, e quando eles avisam lá, aí os porteiros avisam o rei o que está acontecendo. E quando eles vão lá, o exército, para poder saber o que aconteceu, porque eles também não acreditaram, né? Poxa vida, irmãos, pensa só uma coisa, se fosse você o rei Jorão, você acreditaria nos leprosos? Não acreditaria, eu creio que não.
Por quê? Por poder ser uma emboscada, ou ser uma mentira, e eles ao sair eles, certamente, se isso fosse mentira, eles seriam capturados, presos e destruídos. Aí mandaram uma barra de 5 pessoas para ir lá, e quando eles chegam lá, ele vê no meio do caminho roupas jogadas no chão, as armas dos sírios jogadas no chão, como tivesse eles saído às pressas, com medo, né? Ou tivesse vindo alguma coisa e foram embora. O rei deduziu que alguma coisa aconteceu para que eles fossem embora. Mas se a gente for ver, a gente sabe que o texto fala que eles ouviram vozes, ouviram rumores de guerras e tiveram que correr, sair às pressas. O que eu quero dizer para os irmãos que quando Deus tem algo para a minha, para a sua vida, Ele sempre vai trazer uma solução, de alguma forma. Essa é uma verdade que temos aqui. Mas o que eu quero hoje falar aqui é sobre esses leprosos, que eles, mesmo na situação crítica que eles estavam, na circunstâncias que eles viviam, porque os leprosos viviam fora do acampamento, não viviam com a sociedade, não podia ter relações entre a sociedade, eles ficavam distantes. Mesmo assim, eles tiveram a delicadeza, tiveram a boa intenção, e tomaram a decisão de ir lá avisar os samaritanos, os israelitas, os judeus, que o campo, que a porta estava aberta, eles poderiam entrar à vontade. Às vezes, amados, o egoísmo que impera nesse mundo é tão grande que a gente, quando lê essa passagem aqui, a gente começa a ver o quanto Deus tem chamado a gente para poder dividir as coisas para aqueles a qual estão precisando de solução. Aqui era a fome, aqui era a escassez que estava acontecendo lá. E hoje neste mundo a situação é diferente. Hoje você vê que a fome que a qual o mundo está vivendo hoje é a fome espiritual, aonde eles de alguma forma têm que se deixar levar pela ansiedade, pelas depressões da vida, por situações diversas que a qual passam, e diz a Bíblia que nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar que existe solução para todas essas pessoas. Existe solução para elas. Existe solução. Que às vezes nós temos que falar isso para eles. Nós não ficarmos apenas comendo do melhor que nós temos. Deus nos deu alimento, Deus nos deu às vezes solução, Deus fala conosco constantemente, de alguma forma ou de outra, e nós precisamos anunciar o Evangelho para essas pessoas. Por mais que eles não creiam, por mais que às vezes a incredulidade entra neles, mas temos que anunciar as boas novas, porque eles precisam sair dessa situação. Quantas pessoas nós conhecemos, amados, que vivem em diversidades hoje, vivem num mundo terrível. Irmãos, o mundo, segundo a Bíblia, ele vai de mal a pior. Não tem melhora para essas coisas não. Mas se você for encontrar melhora hoje para esse mundo, então você não está no mundo real. Está no mundo, sabe, aquele mundo que parece que é uma fantasia, né? É um mundo que não existe. Você cria uma expectativa muito grande. Porque hoje a ansiedade ela tem aumentado no nosso mundo. Porque o mundo cria, porque eles criam essa expectativa de um mundo melhor, de uma política melhor, de pessoas melhores. E aí você vai, liga a televisão, ou você pega lá a sua própria vida ou circunstâncias que você está vivendo, você vai deparar não com essa realidade. A realidade é outra. Você não vai deparar com situações difíceis, vai passar por situações difíceis. E aí você vai, a ansiedade ela vai transformar em muitas coisas que a qual vai
trazer prejuízos emocionais para a gente. O mundo, diz a Bíblia, ele jaz no maligno. É por isso que Paulo, ele nos ensina, sabe, a fazer a seguinte forma: não vos conformeis com este mundo, mas antes renovai, ou melhor, deixa Deus renovar o seu entendimento, para que você venha saber qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus qual é? Nós às vezes achamos que a vontade de Deus é a minha vontade, é a nossa vontade. Que na realidade não é isso que funciona. A vontade de Deus, ela está completamente distante da realidade que a qual vimos aí fora. E nós temos essa boa notícia para eles. Temos uma boa notícia: vir para Cristo, aceitar a Jesus, viver com Cristo, né? Receber a paz de Cristo em suas vidas. O mundo estava aqui, nesse cenário aqui, sabe, numa miséria total, numa fome total. Você vê que aqui no versículo, capítulo 6, no versículo 25, olha o que diz assim, como estava o cenário desse mundo. Houve uma grande fome em Samaria, olha só. E eis que sitiaram, a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Irmãos, o esterco de uma pomba custava 5 moedas de prata. Irmãos, o povo estava tão desesperado que eles estavam dando até a sua própria vida. Você tem uma ideia aqui? Você vai ver aqui mais à frente que existe, olha só, ainda no versículo diante, seguinte, fala aqui, no versículo 28, escute só olha a situação que estava esse povo. E o rei, o versículo 26, quando o rei estava passando na muralha, uma mulher, né, disse: ajuda-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, olha só, nem o rei podia dar a solução, né? Com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Aí ela respondeu à mulher: essa mulher me disse, dê o seu filho para que hoje comamos. Estavam comendo os seus próprios filhos. E amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que comemos, ela se escondeu. Ela enganou a mulher, né? Você faz o seguinte: você dá o seu filho, nós comemos ele hoje e amanhã você come o meu. Só que a outra mulher, ela rapou fora, né? Saiu fora. Estou entendendo o cenário da situação, onde estava a fome desse povo? A ponto de comer os seus próprios filhos. Então não muda muita coisa hoje. Hoje não é literal isso. Hoje você não vai matar uma criança para comer, mesmo porque isso é crime. Mas a fome hoje, estão vendendo seus próprios filhos, às vezes colocando crianças para vender bala no meio da rua, fazer outras coisas mais, prostituindo seus próprios filhos para poder ganhar dinheiro. E essa miséria existe nesse mundo. E nós precisamos trazer essa notícia para eles, que há uma solução para aqueles que a qual venham a estar em Cristo Jesus. Precisamos anunciar isso para eles. Com certeza, amados. Está aqui alguns irmãos que têm aí os seus trabalhos, vão se confrontar com essas pessoas. Onde talvez você vai chegar para alguém, ou alguém vai chegar para você, perdão, e vai descrever uma situação, talvez, não literalmente como está dizendo aqui esta mulher, como essa mulher apresentou ao rei, mas talvez uma questão quase igual. Hoje você ouve muito mães pegar os seus filhos, deixarem em algum lugar sequer. Aborto tem crescido grandiosamente, infelizmente. As mulheres às vezes não conseguem fazer o aborto, elas pegam os filhos e colocam em alguma lixeira dessa aí e jogam seus filhos fora. Aconteceu isso. E vimos essas misérias acontecendo. Você vai confrontar com essas pessoas, você vai se deparar com elas, e nós temos que trazer essa notícia para eles. A notícia
que existe solução para tudo isso. Existe solução para essas vidas. E agora vimos aqui que esses leprosos pensaram justamente nessa situação. Porque se eles, não, amados, não fossem avisar o rei que os sírios não estavam no acampamento, eles iam morrer de fome. Você imaginou isso já, irmãos? Deus, Ele cria situações para poder trazer soluções para a gente. Às vezes está aí desesperado, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Deus vai criar uma situação, ou vai mexer aí na parte econômica do nosso país, né? Você crê nisso, amados? Você crê ou não crê, irmãos? Que Ele pode mudar nisso tudo. Deus pode mudar uma história, ou pode mudar uma situação no seu próprio emprego. Deus pode mudar ali, talvez você está precisando de algo daquele montante. Deus pode muito bem mudar uma situação no seu emprego e trazer a solução para você. E tudo isso Deus pode fazer. Nós cremos nisso, eu creio nisso. E às vezes você está numa situação crítica, você está na mesma situação que ele, mas Deus te deu uma solução para você. Como Deus parou aqueles 4 leprosos. De ele pensar, a decisão que eles tomaram entre eles, vamos lá no arraial. Estão morrendo mesmo, vamos lá. Chegaram no arraial, não tinha ninguém no arraial. O que fizeram? Pensaram 2 vezes, opa, morrer de fome a gente não morre mais, né? Comeram, beberam. Aí depois tomaram a decisão, vamos lá avisar o povo. Se eles não avisam o povo, todos eles morriam de fome. Deus te deu solução, não deu? Então vamos começar a entrar a gratidão a Deus. É exatamente também anunciar dar boas novas, as boas notícias para as pessoas que estão neste mundo. Quantos de nós aqui, outrora, estávamos, espiritualmente falando, numa miséria terrível? Deus nos deu livramento. Esses dias atrás, há um tempo atrás, não vou falar disso, porque tem muito tempo isso, vivíamos numa situação difícil. O coração apertado, a situação crítica. E a coisa mais simples possível de resolver isso, irmãos, parece difícil para aqueles que não tomaram ainda a decisão de buscar ao Senhor. Mas quando você busca a Deus, a coisa é simples demais. É só você clamar. Eu fico imaginando, eu me lembro lá, quando Israel estava escravizado no Egito, eles começaram, se acostumar com a situação toda, e o Egito massacrando eles, escravizando eles, até que um dia, alguém despertou, tomou a decisão. Vamos clamar ao Senhor. Não é clamar assim, poxa vida, Jesus, o que está acontecendo aqui? Oh, Jesus, não! É tirar um momento somente para clamar a Ele com toda a intensidade e profundidade. E fizeram isso. Tanto fizeram que Moisés estava lá em Midian, pastoreando a ovelha do seu sogro. Eles clamam ao Senhor. Eles estavam no Egito. E Deus vai até Midian. Usa uma sarça ardente para dizer: Moisés, volta para o Egito, porque eu ouço o clamor do meu povo. Está entendendo? Não é a forma de falar, é a intensidade que está o seu coração. É Ele que muda a situação, Ele que vai cativar Deus. Não adianta falar bonito, não adianta você reclamar, não adianta fazer campanha disso, campanha daquilo, não adianta. Eu particularmente não sou muito a favor de campanha, justamente por causa disso, porque Deus não precisa de 7 dias ou 7 semanas para realizar um milagre na sua vida.
Deus precisa de 7 dias ou 10 daquilo. Não precisa de uma água, né, para beber, para te curar. Não precisa disso. Vou tentar beber essa água, né? Não precisa disso. Deus não precisa de você fazer gritos ensurdecedor, perdão, para poder dar uma solução para você. Deus não precisa disso. Já viram lá o confronto entre Elias e os 400, na verdade não era 400, era 850 profetas de Baal. Viram o confronto? Lembra do confronto deles? Ficaram até meio-dia, até 3 horas da tarde, se retalharam todo, clama, e o Baal não responde, clama, não responde. Aí Deus, ele disse, agora é minha vez. Uma oraçãozinha simples. Simples, não precisa de muita coisa. Não precisa fazer campanha não, amados. Não precisou fazer. Elias, se fosse um de nós aqui, olha, vamos fazer uma campanha aí de 7 dias, para Deus mandar o fogo do céu para responder. Esse povo não. Ele apenas disse, Senhor, se o Senhor é Deus de Israel, envia agora fogo do céu. Foi ele fechar a boca e o fogo descer e consumir todo o altar. Está entendendo? Não precisou muita coisa. Uma oração feita. Diz a Bíblia que Neemias era cooperador do rei Artaxerxes. Aí chegou uma notícia. Disseram que o muro de Jerusalém estavam todos destruídos. Isso abateu Neemias. Neemias ficou triste. Aí ele foi servir o rei, né? Eu creio que Neemias tinha uma alegria contagiante, né? Bom dia, meu rei, tudo bem? Naquele dia, ele não falou nada disso. Bom dia, meu rei, meu rei, não falou. Está aqui, senhor rei. E o rei olhou para Neemias e viu que alguma coisa estava diferente em Neemias. O que aconteceu? Olha a pergunta do rei para Neemias. Me fala tudo que você precisa. Estou aqui para poder te ajudar. Diz a Bíblia que Neemias teve que fazer uma oração de segundos, ou talvez de milésimo. Aquela oração de flash. Porque ele precisava da solução. A Bíblia não fala o que Neemias falou com Deus. Só sei que quando ele vai falar com o rei prontamente, automaticamente, dá a solução para Neemias. Está entendendo, mano? Nós temos... O nosso Deus é o Deus que trabalhou aqui. E olha que tudo aconteceu. Ele falou assim, olha, aí o braço direito do rei, incrédulo, né? Não vai acontecer isso não. Deus vai fazer isso aqui? Olhou para a situação, porque quando a gente olha para a situação e deixa a incredulidade falar mais alto, a gente vai realmente, não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Isso não vai ser resolvido. E assim falou aquele segurança do rei. Mesmo que Deus abra as janelas, isso nunca vai acontecer. Aí Eliseu chega para ele e diz, você vai ver, mas também não vai comer. Não vai comer. Qual é o cara da sua incredulidade? Aí, lemos aqui que ele estava lá na porta, ele foi lá coordenar o portão para o povo, para poder administrar o povo passou em cima dele, pisoteou ele, e ele morreu. E realmente cumpriu. Quando Deus falar com você, creia que Deus vai trazer a bênção. Ele falou que naquela hora, e justamente na hora que Neemias falou que ia acontecer isso, mais ou menos, foi justamente a hora que os leprosos chegam, avisam, e eles vão lá, pegam tudo que tinha lá no arraial dos sírios e trazem para Samaria, e todos comem com precinho de banana. Esses dias atrás aí o tomate chegou a quase R$10 por quilo.
Parece até ouro que negócio, né? Estava em crise o país. Tem pessoas que compravam na salada não tinha mais tomate, né? Dispensa tomate. É crise. Mas aí Deus ouve a oração dos seus filhos. Talvez não sou como tomate, mas como uma coisa semelhante ao tomate, ou Deus dá solução para comprar o tomate. Não sei lá. Eu creio que basta nós crermos no Senhor. E aqueles leprosos foram a solução para aquele povo. Se eles não saem, amados, se eles não tomam aquela decisão de ir até o arraial, eles vão ficar, sabe, presos lá em Samaria e morrer de fome, sem necessidade. Já viu aquela situação que pessoas morrem, mesmo com a solução próxima deles, porque não conseguem ver. O medo é tão grande, o temor é tão grande que não consegue enxergar a solução dos seus problemas e ficam presos, trancados entre eles mesmos. E a gente precisa libertar. E Deus sempre vai enviar um leproso, quem sabe, para poder nos trazer a notícia. Deus tem solução. Deus tem solução. Deus tem a solução. Deus tem solução. Né? Você vai enviar, irmão, pode ficar tranquilo nisso. Mas precisa eu sair. O que o rei fez? Vai lá e verifique o negócio. Vai lá, se você às vezes, o negócio é tão grande, é tão terrível, que às vezes a gente fica assim, será que é isso mesmo? Será que se eu falar isso, será que eu agir assim, será que se eu fazer isso, será que vai ter solução mesmo? Faça uma experiência pelo menos. Se vai dar ruim, já está ruim mesmo, amado. Vá lá e encara a situação, que foi, se for para piorar, piora. Mas vamos encarar, vamos decidir, tomar a decisão de tomar alguma atitude para resolver o nosso problema. O que não pode é eu me trancar e ficar aí presos, morrendo as mínguas, morrendo. E a solução está bem próxima. Deus já deu solução. Deus dispersou os sírios, mandou eles capinar fora, com medo, não sei de quê, que aconteceu lá. Mas só sei que eles caíram fora. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria dar solução. Mas Deus às vezes faz isso, mas também espera uma decisão e uma atitude nossa. Deus não deu a solução, não mandou o filho embora. O que tem que fazer agora? O povo tinha que ir lá agora até o arraial. Mas eu estou com medo. Tudo bem, Deus vai enviar alguém para nos trazer alguma resposta sobre isso. Essa semana, amados, é uma semana difícil, talvez, complicada talvez, mas pode ser até uma semana que Deus está me usando aqui hoje para dizer para você, tanto que estão aqui presentes como você está aí ouvindo essa mensagem, que Deus tem a solução. Se você não crê nisso, ninguém pode resolver o teu problema. Tem uma coisa que Deus nunca vai deixar, é você olhar para você e viver e ficar satisfeito em ver você sofrendo. E às vezes depende só de mim tomar uma atitude. Me lembro uma vez que eu peguei um cheque da minha tia emprestado. Irmãos, não tinha um tostão para pagar esse cheque. Nada. Irmãos, eu estava... Eu falei assim, agora não adianta descabelar, né? Descabelar, não adianta fazer isso, né? Aí eu fui para um lugar bem distante. Aí fiquei andando lá sozinho. Sentado no... Tipo um monte, mas não era monte não. Fiquei sentado. Disse, e aí, Jesus? E agora? O que vai fazer? A conta dela vai estourar? Sabe que é cheque, né? Já voltar, vai ficar chato pra caramba esse negócio. Aí eu escutei aquela voz lá no fundo do meu coração. Eu não tinha celular, né? Tem que ser o orelhão, né? Lembra do orelhão? Já a Sara nunca, não sabe nem o que é o orelhão. Acho que o orelhão é isso aqui, né?
Ela não sabe o que é o telefone no orelhão. Vocês jovens esses dias. Não tem essa experiência boa, né, Marca? De pegar lá, que coisa chata. Aí errava o número, aí botava o dedão lá, pegava, né? Para desligar o negócio, porque errava o número, né? Aí tinha que dar lá no dedinho, certinho, né? Aí jogava a ficha, uma confusão também, mas fui lá. Só que nesse orelhão, eu podia ligar de graça, porque eu tinha que ligar para a caixa eletrônica, a caixa econômica. Eu podia ligar de graça, então precisava de ficha. A ficha, tira fora a ficha aí. Aí vou lá ligar. Aí liguei lá pro negócio do bônus do PIS. Aí eu tô lá. Qual é o CPF? Tal. É o PIS, tal. Ah, o senhor tem um bônus aqui. Salário mínimo. Sério? Se eu vou buscar agora, eu já posso buscar já? Não, já está na sua conta, só pode buscar. Irmãos, eu perdi tempo. Fui na mesma hora. Fui lá e peguei o dinheiro. Depositei o dinheiro lá já na conta lá da minha tia, para o cheque não voltar. Enfim, Deus deu solução. Não deu solução. Mas eu tive que tomar uma atitude. Fica ali, ai meu céu, o que aconteceu comigo? Qual atitude? Deus tem solução, nós temos que tomar atitude. Deus sempre vai dar uma boa notícia para a gente. Isso é verdade. É nós que às vezes estamos ouvindo, ou melhor, deixamos que a circunstância adversa nos faz ficar surdos, de não ouvir Deus falar com a gente. Pode ser qualquer coisa, Deus vai falar com você. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Jesus, quando olha para mim, olha para você, ele vai olhar com um olhar de misericórdia. Amém, irmãos? Que assim seja para vocês a bênção do Senhor. Aprendemos aqui com esse texto hoje, que eu aprendi muito com esse texto, e por isso estou passando para vocês aqui, o quanto é grande e forte e poderosa a palavra do Senhor. Amém?